Estou aqui para gravar a segunda parte do ensinamento sobre a minha tese sobre a criação, de Gênesis 2, aonde Deus relata ali como foi criado o homem, a natureza e os animais. Aonde nos fala que Deus criou no princípio, em 5 dias, Ele criou a natureza e no 6º dia Ele criou o homem. E nós estamos falando de 5 dias. 5 dias, um dia tem 24 horas. Então nós estamos falando de 120 horas para Deus criar os céus e a terra e todos os animais que existem sobre a terra. Primeira parte da natureza que Deus criou, nós temos 435 mil espécies de plantas que existem na face da terra. São 435 mil espécies de planta. Também os animais que Deus criou são 12 mil espécies de aves, 34.200 espécies de peixes, 1.500.000.000 de animais mamíferos, 11.600.000 espécies de répteis, 800.000 insetos. Isso que foi criado, a natureza que Deus criou. Segundo os cientistas identificaram, colocaram o nome em cada um deles, especificando cada espécie que foi criada. E Deus criou, disse que cada espécie macho e fêmea. Então eu venho entender que Ele não criou mais de 2. Assim como Ele criou homem e mulher também, criou somente o casal. E os animais também, quando entraram na arca, segundo Noé, eles entraram somente em um casal de cada espécie. Então aqui eu entendo que Deus criou um casal de cada espécie de animal, ou planta, ou ave, peixe, animais mamíferos, répteis, todo tipo de inseto foi criado somente o casal da espécie. Então eu entendo que nessa parte da criação que Deus fez, os animais eu coloquei naquela primeira parte que Deus não poderia ter criado nada adulto, porque é o seguinte, nós temos 6 dias da criação, explicando para vocês o seguinte, que Deus criou as bestas feras do campo, animais carnívoros, ou se não as aves, tem aves de rapina também que elas são carnívoras. Então o homem é carnívoro, ele se alimenta de fruta, mas se alimenta também de carne. Então o que eu te explico? Segundo a natureza, não existe nenhuma espécie de árvore que dê fruto em 5 dias. A árvore que dá fruto mais cedo é o abacate, leva 1 ano crescendo para produzir a primeira vez. 1 ano. Não tem nenhuma espécie de árvore que consiga, ou vegetal, produzir antes desse tempo. Também os animais. Mesmo que Deus tivesse feito adulto um animal, ele tem que entrar no cio e ele tem que fazer a gestação para que venha produzir leite. Ele tem um período para também ficar gestante e depois ter a parte do parto do animal. Isso leva quase 1 ano para uma vaca ou qualquer outro tipo de animal mamífero se reproduzir e produzir leite para que venha sustentar também. Essa parte aí, nós analisando pela natureza, não tem como dentro de 5 dias ter alimento tanto de fruta como de leite. Outra coisa, se tu fizer animais como leão, tigre e outras coisas, eles se alimentam de outros animais. Criado macho e fêmea, se um animal atacar o outro, eles destruiriam a espécie. Se matar a fêmea não tem reprodução, se matar o macho também não tem mais. Destruiria toda a natureza no princípio. Não tem como você matar alguém para manter a cadeia de alimento de um animal. Eles se destruiriam. Porque tu vê ali no princípio, o Caim ali matou Abel, deu uma confusão. Então, como eles foram criados somente o casal,
Eles teriam que esperar crescer para poder se reproduzir, para depois ter um tempo de crescimento, para depois ter alimentação o suficiente. Por quê? Como os leões, os tigres, eles se alimentam dos cervos e de alguns tipos de roedores. Se ele atacasse algum tipo de animal, ele destruiria a espécie na raiz, mataria a fêmea ou o macho, já não existiria mais aquela espécie. E uma que aquela espécie também, ela se alimenta de outras coisas e ela não poderia atacar. Outra coisa, no capítulo 2, versículo 8 e 9, fala que Deus plantou o jardim do Éden e fez brotar da terra a semente. Quando tu planta uma semente, nem uma semente que a gente planta, em 5 dias já está grande o suficiente para dar fruto. Nenhuma árvore faz isso. A árvore tem o seu tempo de plantação para crescer, para produzir o seu fruto. E ali está bem especificado que Deus plantou e fez brotar. Não diz ali que ele fez uma árvore com um caule já com uma fruta. Então ele plantou a semente como qualquer um agricultor faz e diz que dali brotou. Se você entender bem o texto que está escrito ali, é esse o texto que colocamos para nós. Aí eu especifiquei que Deus criou o homem. Uns falam que Deus fez um boneco de barro, soprou e ele ficou vivendo. Eu não achei nas escrituras sagradas. Como a minha tese também, que eu explico que é a tese da fecundação, que Deus fecundou o espermatozoide, o óvulo e gerou todas as coisas. Porque eu quero explicar para você o seguinte: o controle que Deus tinha, se tu colocar grandes esfera num lugar só, com um homem ali dentro, que não tem de onde se alimentar, é o meu análise, é o meu entendimento, eles atacariam uns aos outros. Mas se eles fossem filhote e não dependesse, digamos assim, de alimentação carnívora, do que se alimenta qualquer tipo de filhote? Eles mamam, eles não atacam os outros para se alimentar. Então eles ficariam dependentes somente de leite para poder se manter. Aí tu vai perguntar, mas de onde tira leite se a vaca não tinha crescido? A árvore não tinha dado fruto. Na verdade, em 5 dias, diz ali, né? São 120 horas, não tem como fazer isso, uma reprodução tão rápida assim. Mesmo que ele criasse os animais adultos, a vaca teria que esperar entrar no cio, crescer, ter a gestação para produzir o leite. E se o homem matasse a vaca para comer, ele ficaria sem nada, não teria mais reprodução, não teria mais a sequência dos bois e tudo seria encerrado. Então eu entendo que se fizer filhote, o filhote se alimenta de leite. Aí diz assim, mas quem alimentaria os filhotes no jardim do Éden? Eu estava lendo em Gênesis 3 e o versículo outro diz que Deus passeava dentro do jardim do Éden. Quem é que cria os filhos? Não é os pais? Assim, mas como ia ter leite, Deus? Mas Deus inventou o leite. Deus inventou o leite. Ele tem milhares de anjos para alimentar a criação. Diz assim, e as aves do que se alimentam? De sementes, não é assim? Mas como teria semente para tantas aves? Eu te digo uma coisa, o povo de Israel, quando estava no deserto, disse que descia uma semente chamada maná do céu e cobria a terra para alimentar. Então Deus teria como alimentar os bebês sem atacar um outro ou um filhote de animal. E outra, se Adão se gerasse, se criasse com os animais, tu cria um animal em casa, pode ser até um leão doméstico, ele fica teu amigo, ele não te ataca. Então ele te obedece quando você chama, e aí que você vai entender como o homem tinha um domínio sobre a natureza. E essa parte, eu estava estudando sobre a produção de todo tipo de espécie de animais, ela tem um tempo para se reproduzir. A planta também tem um tempo para se reproduzir e continua sendo o mesmo tempo hoje, mesmo nesses laboratórios que fazem a germinação rápida, não tem condições, ela tem que ser produzida no tempo certo. Então eu entendo que a reprodução que Deus fez, ele teve que esperar crescer para chegar um tempo. E também eu estava lendo sobre Adão.
Ali quando Adão, no capítulo 5, versículo 3, diz que Adão tinha 130 anos. Muitos me disseram para mim, mas tu não sabe a idade de Adão quando ele teve filho? Lê para te ver uma coisa. Se ele foi feito hoje, por que com 130 anos teria filho? Então, eu entendo assim que houve um tempo de crescimento de Adão também, desenvolvimento, esperando a natureza crescer, dar fruto. Eu entendo assim, Deus tinha o controle daquilo ali. Quem é que alimentava Adão quando era criança? É os pais que alimentam os filhos, é assim que é. É assim que é. Nem um animal carnívoro, nem o homem nasce comendo carne. Ele mama até chegar a uma idade que possa caçar o seu alimento, se alimentar. Assim também. Então eu entendo que quando Deus colocou para nós esse ensinamento aí, que para a gente poder entender 5 dias, mesmo que ele fizesse tudo adulto, o homem, os animais, não teria condições de tempo para crescer uma árvore em 5 dias. Não existe. Tem árvores que levam 4, 5 anos para crescer, para dar um fruto. É para ela se reproduzir. Então, se for seguir o processo normal, teria que ser aguardado até... Ele diz que ele plantou, o capítulo 2, possa fazer leitura, versículo 8 e 9. Plantou o jardim do Éden e o versículo 8 fala que brotou da terra toda espécie de planta boa. Não diz que Deus plantou toda a terra, ele plantou o jardim do Éden. As matas atlânticas, irmão, eu entendo que Deus fez a mesma coisa que fez, como ele fez chover maná em toda a terra de Israel para eles comer, ele fez chover semente em toda a face da terra para que fosse germinado e nascesse a mata atlântica. Ele é como nós plantamos o jardim da nossa casa. Ele estava plantando o jardim do Éden. Não diz que ele saiu por aí plantando pé por pé de árvore. Então ele mandou chover, diz ali, depois choveu sobre a terra e as sementes começaram a brotar. Porque é o seguinte, os servos, os roedores, todos se alimentam. Eles se alimentam de vegetação, como o pasto. Não é? O pasto não tinha nascido nada, como iam se alimentar? Eles se alimentam disso. Então teria que nascer a vegetação como? A chuva ia vir, a semente ia brotar. Mesmo assim, o próprio pasto ele leva um tempo para botar, crescer e se estabelecer para que o animal possa se alimentar. Tudo tem um tempo para isso acontecer. Esse é uma parte que eu fiquei de passar e passarei mais outros vídeos sobre esse tema também. Agradeço a oportunidade.